Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Conexão Sindistal. Eu sou Vinícius Leirão, diretor técnico Sindistal, engenheiro eletricista. Hoje estou aqui com o time da Enel para falar sobre Mini GD. Estou aqui com Gabriela Rosa, nossa associada e engenheira eletricista. Para começar, gostaria, Matheus e Alessandro, que se apresentem aí para o público poder conhecê-los um pouco. Meu nome é Alessandro, trabalho na Enel já há 28 anos, engenheiro eletricista e trato dessa parte de mini GD, parte de conexão, vejo a parte de carga também e vejo a parte de medição agrupada e medição individual. Ou seja, é o cara. Não, Eu sou o Matheus, eu vejo a parte aí comercial de GD para Grupo A, né, tem outras pessoas também que dividem regionais comigo, mas estou à disposição aí para tirar as dúvidas. Gabriela? Sou associada Sindistal, engenheira eletricista, tenho uma empresa, é iniciativa privada, de engenharia e consultoria. A gente trabalha com projetos especialmente voltados para a parte de conexão, entrada de energia, geração de energia e soluções de energia. Quem começa? Eu ou você? Ah, pode começar. Então, eu vou começar e terminar, ninguém mais vai falar hoje. Eu vou deixar. Não, gente, que isso. Alessandro, eu não vou nem começar com você, eu vou começar com o Matheus. por favor. É uma belezinha de chá. Esperando. Vamos começar no início, né? Que é justamente o processo de entrada. Vou dar entrada numa mini GD. Qual é o processo junto à Enel? Quais são as etapas, por onde, qual o canal de comunicação para a gente iniciar esse processo na Enel Rio? Portal GD que tem no site da Enel, né, no site oficial da Enel. Você vai fazer o preenchimento do formulário que tem lá os campos, né, do portal, vai mandar as documentações que forem solicitadas ali. A Enel tem 5 dias úteis para fazer essa análise e devolver se tiver alguma pendência ou algum item que esteja reprovando, né. Passados esses 5 dias, né, estando tudo certo, aí começa o processo ali de 30 ou 45 dias. Na verdade, para mini GD é sempre 45 dias para fazer o orçamento de conexão. Aí o orçamento de conexão vai estar o time de planejamento de rede, o time de projeto, que vê a parte de material, né, e o time aqui do Alessandro, que vai fazer o fechamento ali, desse orçamento, que vai conter prazo de obra, se vai ter participação financeira do cliente ou não, né, e qualquer pendência ou ressalva que tiver com relação ao projeto do cliente, né. Aí a partir daí, o cliente toma a decisão se ele quer seguir ou não, né, para a gente poder fazer assinatura de contrato e obra. Esses primeiros 5 dias são para análise documental, né? Você não Só faz análise juízo de valor, documental. nada técnico. Não. Só verifica se as informações necessárias estão Isso. estão lá dentro da documentação enviada. Exatamente. Aí a gente vai falar para você, a documentação está ok no sentido de recebemos tudo que precisávamos. Aí passou desses 5 dias, se tiver alguma coisa técnica que esteja, errada ou enfim, realmente, como a gente falou, uma RT que não está assinada ou que está em rascunho, né, aí a gente avisa e o solicitante vai ali fazendo as correções. Aí, fim do prazo, eu acho que é 45 dias mesmo, 45 memória, dias. vocês emitem o orçamento de conexão e a carta ou de aprovação com comentário, ou de aprovação, ou de não aprovação do projeto. E aí o cliente aí recebe o orçamento de conexão, onde está me dizendo qual é a solução de atendimento, nível de tensão, custo da obra e a participação financeira do cliente. Aham. É isso que ele recebe ao final aí desses 45 dias. Exato, exato. E aí o cliente tem que dar o ok no orçamento de conexão ou o contrato já vem imediato junto? Não, o contrato ele só pode ir imediatamente se não tiver participação financeira, que a resolução diz que orçamento de conexão sem participação financeira para o cliente, o aceite é tácito. Ele que tem que dizer que ele não quer. Perfeito. Então a gente pode mandar o orçamento já com o contrato para ele assinar. Se houver participação financeira, ele tem 10 dias úteis para sinalizar que quer seguir. Se não houver nenhuma sinalização, a gente precisa cancelar essa solicitação dele. A gente tem alguma possibilidade de dilatar esse prazo de 10 dias úteis? Não, porque ele é um prazo regulado. E Então quando vocês cancelam essa solicitação, tem que iniciar novamente?
Caso Processo do zero, processo do zero. E aí eu volto para a fila de estudo de rede, essa coisa toda, né. O Volta. fato se eu perder o processo e iniciar com ele de novo, não necessariamente eu vou ter as mesmas condições de obra, porque outra pessoa pode ter Não pedi porque é outra pessoa, mas o tempo passa, não, digo outra pessoa, outra pessoa pode ter pedido conexão naquele mesmo ramal. Isso, o Aquilo sistema é dinâmico, né, o seu lugar na fila não é mais o mesmo, né, por mais que seja a mesma documentação, pode ter havido alguma outra solicitação nesse meio tempo de outro cliente, né, e aí a análise tem que ser feita toda de novo. Tá. E as análises que tem, que são feitas visando o menor custo global. Então, algumas vezes pode ser conectado em outro nível de tensão e vocês me informariam nesse momento, se precisar de obra de redes estruturantes, adequação em subestações de alta tensão de vocês, isso tudo é avisado No orçamento de conexão, inclusive os exatamente. os prazos de obra estimados que porventura tenham. Isso. Os prazos de obra também são regulados, né, mas também vai lá, sabidamente, né, se tiver obra de rede, seja recondutoramento ou construção de rede nova, até 1 quilômetro são 120 dias, se passar 1 quilômetro para cima, 365, se tiver alguma obra em alta tensão ou obras especiais, como por exemplo subterrânea, aí o prazo é a própria distribuidora que coloca. Aí a gente consegue ver 36, 42 meses, a depender aí da solução. E para uma energização de uma usina que ainda não tem a unidade consumidora, a abertura do processo é conjunta de ligação nova junto com a usina, o processo já enxerga as 2 coisas. Exatamente, anda conjunto. Tá. E quando eu faço a solicitação de uma usina numa unidade consumidora já existente, o caminho é o mesmo dentro do Também é no mesmo portal? portal, a única diferença é que você vai informar a unidade consumidora, porque ela já existe, né, e a gente sabe que já é o nosso cliente, né, a gente já sabe ali, o que está te alimentando, se essa rede vai precisar, de alguma obra por conta dessa GD que você está colocando ali agora ou não, né, e aí isso tudo vai informado também, ou por carta, quando é mais simples, né, ou orçamento de conexão, quando tem alguma obra mais robusta e participação financeira. A Vai você, porque senão eu vou direto, eu ia pular a gente tem algum processo específico, alguma alteração nesse fluxo, caso eu peça uma GD para uma unidade consumidora que já exista e seja necessário fazer alguma adequação na proteção, por exemplo, como é que funciona isso? Pra que já existe eu nunca vi necessidade de Alessandro me corrige aí, mas necessidade de rever a proteção não. Qual a pergunta de novo? A gente tem uma unidade consumidora que já existe, atendida em média tensão, né. Uhum. E aí carga, cliente carga. E aí eu vou implementar uma mini geração. Tem alguma mudança no processo, tanto comercial quanto no processo técnico, em relação à necessidade de avaliação da necessidade de trocar uma proteção, alguma coisa nesse sentido? Ou seja, se eu precisar retrofitar, se eu precisar reformar, se eu precisar adequar, quais são as implicações disso, quando eu estou colocando a mini geração? Então, diferente de carga diferente de carga, onde eu havia falado anteriormente que você só, se preocuparia com as questões eh, da proteção estar em perfeito estado de conservação, você teria que adaptar a sua proteção para receber essa GD. Se você está entrando para igual um caso que eu citei, né, de um cliente de 3 MVA, e ele estava injetando, ele entrou com uma GD de 300, aí ele é carga 3 MVA, entrou com uma GD de 300 quilowatts. Ele teve que entrar com um processo, né, aqui, pra gente, apresentando um estudo de proteção para GD. Então assim, como a instalação dele se encontrava, assim, a gente não sabe, mas ele apresentou um estudo e certamente ele vai ter que adaptar lá. Se ele tem um TP, ele vai ter que botar 3. Se ele não tem um relé específico para fazer essa proteção de GD, ele vai ter que adquirir isso e fazer, Entendi. mas é exigido sim. E falando justamente sobre essa questão de estudo, inclusive,
Quando é que precisa de estudo? Quem é que faz o estudo quando a gente vai colocar a GD? Eh, Como que funciona isso? Então, quando é nesses casos, assim, que você citou, né, de carga, geralmente não tem estudo, né, e principalmente quando a GD apesar de ser mini, ela não tá Cabine pequena, é meio né? pequena, né, ela tá bem abaixo do que o cara, de repentemente, do cliente tem contratado, enfim. Não requer estudo algum na rede. Agora, nos novos, sim, a gente tem uma equipe, né, de antigo planejamento, né, hoje a gente chama de NASO, Raso. né, hoje a gente chama de NASO, e isso todos eles passam por eles. Certo. E a parte de Tá falando falar projeto de do proteção. você está falando o interno. Projeto de proteção. Da verdade. Isso. Existe uma equipe interna que faz isso, uma equipe específica dentro da Eni. A gente chamava, na verdade, equipe de proteção. Hoje ela tem o nome de telecontrole, porque ela também é focada na parte de telecontrole. E quando se fala hoje de telecontrole dentro da Eni, a gente sabe que é o pessoal de proteção. Então, esse pessoal de proteção que faz essa análise e faz as exigências que tem que fazer, né, do tipo de função, né? Mas eles fazem a análise, né? Faz sua análise. A submissão é nossa. Nós, profissionais, Nós que mandamos os parâmetros. definimos teoricamente as curvas que a gente deseja, as funções que a gente gostaria de habilitar, telecontrole analisa e pondera. Isso, então, na verdade vai haver aquele envio de informação, né, Uhum. porque você acaba fazendo não só GD, você também tem que fazer Né? fazer carga também, né, vai te exigir lá o 50-51, enfim. A gente vê isso até como uma oportunidade, porque Já aproveita, né? a instalação já está lá há anos já e ninguém fez nada, não tem a proteção não está atualizada, a gente muda o circuito, muda de circuito, muda de cabo e nada é feito. Então é esse momento que a gente aproveita para fazer essa exigência. Mas diferente da Light, né, o estudo parte do responsável técnico, e aí tem essa equipe que faz essa análise e essa aprovação. E em que parte do processo entra esse estudo? Dei entrada no orçamento de mini geração. Onde é que entra o estudo? Quando eu recebo o orçamento? Antes ou depois? Como é que funciona? Então, geralmente, quando nesse caso que eu te vou usar sempre esse caso dos 3 MVA, que foi há pouco tempo que entrou lá. Quando tem uma GD assim, onde já é carga e ele pediu a GD, geralmente esse estudo acontece no momento do pedido ali, porque É isso. uma vez que É simples, né? o orçamento de conexão não existe orçamento de conexão, vamos dizer assim, propriamente dito. Mas na ligação nova, a gente só pode eh, repassar esses parâmetros de proteção da rede quando vem o orçamento de conexão. Que geralmente o orçamento de conexão pede para recondutorar, pede para mudar de circuito, pede para fazer alguma coisa que vai mudar os parâmetros Toda da a rede. característica técnica do Exatamente. característica elétrica, na verdade. E aí, aproveitando essa questão, veio o orçamento de conexão, né? E eu assinei o contrato. Eu preciso provocar a solicitação dos dados de rede ou eu já recebo isso Importante. automaticamente? Importante. Se eu solicitar. Pelo portal ou é por e-mail? E-mail. Pelo e-mail. Né? Aí eu Importante essa pergunta. digo lá no meu ponto de conexão, olha, o orçamento E o que você quer também, né? Dados de proteção, É, circuito. geralmente pedem, acho que 4 parâmetros, né? Pede. Tem algum É. formulário para isso? Não, nem. Geralmente eles pedem relação mínima de nível de curto-circuito, depois de entrega monobitri, e todas as relação relação mínima, né? Mas aí com o nível de curto-circuito trifásico o cara já sabe, mas geralmente eles colocam lá relação mínima tal. Os parâmetros da proteção a montante, né? Seja um religador ou um disjuntor de subestação, ela te extrai ali os ajustes ali com as curvas, com tudo, e mais a impedância de sequência positiva e zero. Entendi. A gente tem muitas instalações que estão na chamada subestação simplificada, né, que é aquela subestação com transformador em poste com limite até de 300 kVA. Tem um tempo, desde 19, né, algumas concessionárias começaram a solicitar ou a proibir
o uso da subestação simplificada quando eu tivesse mini GD, porque necessitava de alguma outras funções de proteção, principalmente aí a 59N. Como é que tá isso hoje na Enel? Eu posso ter uma simplificada na mini GD, né, uma mini GD maior que 75 e menor que 300, ou não? Semelhante a algumas outras concessionárias, eu não posso ter a mini GD em simplificada. Então, Vinícius, como você bem falou, no início a gente aceitou bastante, tá? Muita simplificada, a gente aceitava somente a proteção por fusível. Mas aí teve uma mudança no Prodis, que a gente teve que adequar a nossa norma de GD, que é a 122, né, 0122. Ela está na revisão 5. E na revisão 5, se você olhar na tabela 13, já tem lá a faixa de mini, incluindo as potências que vão te exigir a instalação no relé. Não permite mais fusível. Então, se você olhar a tabela, você vai ver que você está enquadrado ali. Tá. E aí eu tenho hoje uma simplificada, por exemplo, né, tem uma carga ligada com uma simplificada e resolvi lá botar uma GD. Preciso botar uma proteção pro relé. Quais as opções que eu tenho? Derrubo, construo uma blindada, tem alguma outra solução usada pela Então, essas perguntas vêm pra gente, mas assim, o responsável técnico pergunta forte, do tipo, pô, você tá me dizendo que eu vou ter que... Sim, tô te dizendo. Na verdade, eu sou o responsável que goste que você exija, porque eu tenho mais trabalho. Eu não gosto da simplificada, mas... Não, na verdade, então, você é o cara diferente, porque a maioria diz assim, não, eu só quero chegar lá, instalar meu inversor, minha placa E e vou pra acabou, casa. pô, acabou. Mas agora não, pô, infelizmente, e pior você não sabe, pior que a gente demorou, tá? Eles fizeram essa adequação, a gente demorou aí uns 8 meses aí, as coisas foram acontecendo, e antes da gente puxar a corda, a gente avisou antes. Avisou, olha, não vai poder mais, usamos eles, né? Pegamos todos os contatos responsáveis técnicos que a gente tinha lá. Ação massiva. Disparou. Se disparou para Uhum. todo mundo, cara, mas não adiantou. É porque aquilo a gente não acredita adiantou. quando Não adiantou. Teve o e projeto outra foi coisa. aprovado, E quando eu falo, indeferido. não, mas pior não é isso. Pior se fosse só o projeto, o cara construiu, pô. É. Aí O cara que tá o vendeu problema, isso. vendeu. Ele vendeu isso. Então, assim, o investidor falou, pô, quanto que eu tenho que O investir? CAPEX do investimento. É isso? Ah, então tá bom. Pô, chega lá e a empresa não aprova, pô. Como assim? Ah, você tá dizendo que eu tenho que botar mais 200 mil aqui É, pra montar um troço desse? Não, tá... Enfim. aconteceu, sabemos, né? Teve um monte assim, cara. Então, hoje, aí ou eu vou pra blindada lá com o relé, Sim. mas eu tenho uma opção também de usar um religador. A Enel também me permite isso. Exatamente. Mas Então, entendo que isso ficaria na regra da restrição, né? então, mas não, Não é restrição, é padrão, né? é padrão, só é padrão, Não, porque quando a gente fala de entrada de energia, Isso tudo pra isso mim seria- seria. Sim, mas a gente tá falando de conexão, que é a entrada de energia. Mas pra mini GD ele aceita o religador do Enel. quando É esse mesmo, se você quiser. quando eu tô falando religador particular, né, que vai ser instalado, adquirido pelo cliente. Proteção. Na proteção dele, não tá Então. na minha rede. Sim, porque quando a gente está falando de entrada de energia, isso é uma segunda opção quando eu não tenho como fazer a regra vigente. Não, Entendeu? não, mas isso não é segunda opção. O religador, ele não é segunda opção. Aquilo que eu falei, ele tá lá entre linhas, né? Quando você não usa o fusível, você pode usar o religador. Então, naquela condição daquela SE3, que eu acho que é 3 que eu te falei, onde você usa a proteção por fusível até 300 kVA, Com um transformador de. um único transformador de 300 ou menor que 300, mas tem que ser um único transformador, nesse lugar, e vão GD, tá? Nesse lugar aqui do fusível, você vai usar um religador com todas as características, todas as funções para GD. Sim, mas aí a pergunta foi: o religador ele se justifica na configuração medição junto ao ponto de conexão mais proteção, que é diferente de uma cabine, que é uma opção a instalação da blindada. Entendeu a pergunta? Sim, você tá dizendo para mim o seguinte, você tá falando o seguinte, se ele não quiser instalar a blindada, ele pode instalar por opção? Essa é a Pode pergunta. fazer. Pode Pode sim. Não é excepcionalidade. Na verdade,
é uma opção. A Enel diz o seguinte: ou você faz isso, ou você faz isso. É isso aí, exatamente. Não é Até 300 kVA. 300 kVA Então, aí a gente. Eles- Então, até 300, a gente está falando de GD agora. GD. Não, mas você pode ter 500 se preferir o irrigador. Você pode ter 1000, você pode ter 3 MVA e precisa. Em qualquer mini eu posso usar o religador de Essa foi- complemento do. Se isso entraria na restrição da quitada de energia ou não. Pode. Porque na minha Então, leitura. Qualquer mini eu posso. Não preciso botar o. Não precisa botar blindado, né? Não, se você quiser botar o religador, se tiver todas as funções que a gente exige, sim, sem E se problema. eu tiver só na carga? Sem mini? Também pode, sem problema. Não, tá, é perfeito, é perfeito. Entendeu? Não, não, é só agora para não fechou. confundir, porque senão vai pensar que é só, Tá, então. que é só para mini, não, só para GD, não. Então a Enel, isso é coisa não soube. Então a Enel também, né, semelhante a alguma outras concessionárias lá do Nordeste, principalmente, ela permite a substituição do disjuntor mais relé pelo religador. Exatamente. Lembrando que para utilização, que a gente fala religador, porque tem o equipamento é um religador, né? Mas ele não interrompe. Você quer ele com Então, na verdade. na verdade, a gente só vai Você é explorar. homossexual, A gente só, doutora. então, a gente só vai explorar a função disjuntora dele, tá? É um único trip. Deu problema lá, pum, abriu. A gente não permite não permitia 79 de forma alguma na antiga norma. Hoje, a nova norma já permite o 79, só que tem uns critérios lá que tem que ser seguido. Você tem que provar que você tem outros disjuntores dentro para fazer essa seletividade frente a um defeito. Entendo. E tem alguma exigência da distribuidora em relação a isso? Em relação a... A isso, o que eu quero dizer? Eu escolhi seccionador porque eu posso e é isso. Eu não preciso justificar a seletividade nem nada do tipo. Não, não. Você escolheu o religador, é isso que você É isso. E aí, da mesma forma que a blindada tem que ser de fabricante homologado, os religadores têm que ser de fabricante A mesma homologado. coisa, fabricante homologado. A blindada tem uma série de fabricantes homologados, né? E o religador só Eu acho acho que fabricante, religador, acho que tem até mais, cara. Ah, é? A gente tem, acho que é o Tavrida, né? O Noja, Cooper, vários, Schneider. Então não tem uma restrição de. Não tem. Você vai lá na lista de homologados no site, dá lá um Ctrl F lá e você vai achar o seu. Tá. E lá na norma da média tensão, a gente tem lá os desenhos eletromecânicos, mostrando o poste, mostrando onde está o encapsulado, né? Onde a gente vai deixar lá na nossa subestação. Me pegou. Te peguei, né? Agora, não, que agora é uma dúvida mesmo. O projeto do religador eu não tenho. Eu vou ter que criar e te submeter. Você vai ter que criar e me submeter. Mas a gente tem norma de, se você for lá no site e vai lá em equipamentos lá, você tem a norma. Aí eu pego a tua norma, que é submissão aérea, faz Você vai aceitar, não tem como não aceitar, né? A norma é sua, né? A minha, não tem como aceitar, mas tem lá. Desenhozinho do religador, o controle, a estrutura, tem tudo lá. Está afiado. Ele estudou pra prova. Nos casos de mini GD, também carga existente em padrões muito antigos, né? Vamos concluir que o relé vai ter que ser trocado, né? Dificilmente ele vai ter todas as funções. E aí, quando eu trocar esse relé, eu sou obrigado a colocar uma subestação blindada ou eu posso trocar esse relé só fazendo a troca, botando de repente TP que precisa? Mesmo botando procedimento da carga, mesmo procedimento da carga. Ou seja, eu não preciso retrofitar tudo. Não, Posso não. fazer o necessário de Isso. segurança e que Exatamente, que atenda às funções, que você tenha o seu estudo de coordenação lá, de proteção aprovado, todo esse Posso risco. usar o onboarding, se eu quiser. Pode. Nesse caso de existente, sim. Isso é até bom, né? Se você tem uma coisa muito antiga, né? E vai botar um onboard, sem problema. fica bem mais fácil trabalhar e traz mais segurança sem problema pro cliente. Nós falamos muito em GD, acabamos falando muito em GD com foco até em solar, né? Algumas perguntas. A gente tem um limite na ANEEL lá na resolução 1000, que a princípio, né, a partir de 2,5 megas de demanda contratada, você é conectado em tensão superior a 34,5. É óbvio, né, com menor custo global do que for. A Enel segue essa regra à risca ou é sempre calculado no menor custo global e tem possibilidade de eu conectar mais do que 2,5 megas em 3,8 ou 34,5? Olha, sempre calculado no menor custo global. Sempre A calculado. gente tem visto bastante isso, né?
A gente tem visto bastante isso nos despachos do pessoal de planejamento, né, do ginásio. Tem situações que 13,8 eles pedem, olha, a melhor solução aqui é o 34,5, entendeu? Enfim. Tá, é porque a gente tem concessionária que é literalmente, né? Aí daí- Energisa 2.501, 69 ou 138. Ela dá. Então, é assim, eu tiro pela. A gente tem uma unidade da Petrobras, se eu não me engano, em Boacica, lá em Macaé. O cara tem 13 megas instalado e contratado ele tem 5, 4 mil alguma coisa, por aí. Ou seja, você vê que Tem um bom senso, né? Uso menor custo global para isso aí. Pode passar. Em algum caso específico, eu preciso comissionar novamente a cabine? Para GD? Para instalar GD? não, Nenhum caso. não. Só no primeiro, assim como carga, né? Você deu entrada. Então, GD nova, a mesma equipe que faz a vistoria de carga é a mesma equipe que vai fazer lá de GD, né? Ele vai chegar na instalação e vai ver os parâmetros, vai acompanhar lá com o fabricante ou o contratado né? Se o cara não quer fazer com o fabricante, contratou alguém mais barato. A gente indica, não faça com o fabricante. Faça com a gente. Exatamente. Então, assim, o mesmo critério para carga é para GD também. A única diferença é que o pessoal de campo, né, nossos amigos lá, pô, sofre muito com isso porque é parâmetro demais, meu irmão. Vai porque ficar tudo vai acompanhando no aqui, campo, por quê? né? Para acompanhar aquilo lá e quando vai fazer o comissionamento, faz o comissionamento de um monte de coisa. Pô, a gente fica um tempão lá. Quando é carga é muito fácil, é rápido, demora nem 40 minutos. Só de tensão, né? E aí, para GD é mais complexo, mas a gente acompanha sim. Entendi. Perfeito. Como é que tá na Enel quando a gente não quer injetar? Não vai injetar, ou seja, Ótimo. porque veio o custo de conexão muito alto, ou seja, porque o consumidor já está no ACL. O processo é o semelhante ao processo de GD com alteração só na função 32. Você tá falando de grid zero? Então, A gente só pede que seja seguido o mesmo rito de uma GD normal, ou seja, GD conectada. todo o processo comercial. pelo processo comercial, aqueles formulários para preencher, a RT, vai ter que apresentar estudo de proteção, tudo normal. Você mudou o 32. E Eu boto para 0 o 32 em vez de botar o 32, sei lá, para 1 mega. Isso. Inversor homologado, tudo, tudo, tudo. Tá, então eu não preciso te informar que eu tenho grid zero. Mas Não, o grid seu- zero é seu problema meu. preciso Não, que não, não, não. Assim, o equipamento em si, isso a Isso. gente não vai ver, não. Você vai dizer que você vai ser autoprodutor. Não, ele só fazia função. eu declaro para você que eu não vou injetar. Mas como que eu não vou injetar? Ou porque eu tenho alta carga, ou porque eu tenho um equipamento inteligente. Não, isso a gente exige que você mostre, né? Você tem que dizer Eu te mostro. que tipo de injeção que você está fazendo. fazendo. Mas Que você, tipo de paralelismo que você está fazendo. você pede para que eu te mostre. A Light não pede, mas algumas concessionárias pedem, né? Algumas concessionárias vão pedir que, no caso do solar, com o grid zero. Eles vão pedir, olha, qual é o controlador de grid zero que você está usando, qual o tempo de resposta. Não, Você só foca na a proteção. gente não está pedindo isso, a gente só foca na proteção porque a gente está acreditando, tá? Aí você pode até ajudar aí com a gente, se é verdade, se a gente está correndo risco ou não. A gente está acreditando que se o inversor é homologado e se a solução está sendo apresentada, está sendo adquirida, ela é do próprio fabricante, pô. Na verdade, Mas é porque- eu entendo, tá? Que o que acontece? A simultaneidade é problema, no meu ponto de vista, tá? Isso é uma opinião particular. É problema meu. Vou dar um exemplo aqui do Rio, que esse é um exemplo bem clássico. Tem aqui o aquário do Rio de Janeiro, né? O Aquario. Ele nasceu na GD, nasceu com 1 mega de GD, mas é um consumo absurdo, né? Muito alto. E depois ele virou, foi para a série, né? Então, foi quando a gente teve quando eu tive, pelo menos, a primeira experiência com Light nesse caso. E aí se discute. Que é, eu me lembro que na época eu sentei com o pessoal da Light, o que eu falei? Eu falei, gente, deixa eu injetar.
Eu só mudei de negócio, se eu injetar, você não usa meu crédito. Não, não pode, né? Não podia ter um motivo regulatório para isso. Chegou à conclusão, ó, você bota o relé 32, porque se você tentar injetar, o relé derruba. Ponto. Aí fomos olhar a curva de carga. Eu já estava rodando lá, tinha 2 ou 3 anos. Nunca injetou. Porque você pode ir embora, pode ser feriado, mas as bombas do aquário continuam funcionando, senão os peixinhos vão morrer, assim, né? Então, aquele é um caso típico, onde a minha simultaneidade para aquela minha energia é sempre 100%. Não tem chance de não ser. Então, eu, como profissional, cara, eu não tenho risco de injetar. Eu tô com um cliente, eu nunca paro, mas ele para uma vez por ano fazer uma manutenção. Naquele sábado, carnaval, que ele ficou desligado, ele vai injetar de derrubar o relé. Ou seja, eu, técnico, projetista, seja lá o que for, que tinha que ficar de olho. Porque, na verdade, eu me injetar, se o inversor é um inversor homologado, tudo direitinho, eu injetar não traz dano para a tua rede. E o 32 opera. Então, no meu ponto de vista, e aí é a mesma pensamento que a Light tem hoje na regra técnica dela, a única exigência que a Light quer é o LE 32. Como que eu não injeto se eu tenho um esquilinho ligando e desligando lâmpada para não deixar injetar? Não é dele. Mas isso só a Light que pensa assim. As outras concessionárias todas, elas querem ver o sistema grid zero e elas têm um regramento para o sistema grid zero, né? Então eu tenho que mandar, eu tenho que dizer qual o tipo de controlador, eu tenho que dar qual o tempo de. Ela me define, né? Qual o tempo de resposta desse controlador, uma série de coisas aí. O que se envolve? A gente projeta isso, mesmo para Light eu projeto, que alguém vai executar, mas eu não preciso ficar enchendo a Light de papel. Nas outras concessionárias, não. Eu tenho uma declaração assinada por mim, dizendo que aquele sistema cumpre as regras, tá? Então, ainda não tem essa exigência. Não tem essa exigência. Você para no 32 e vira que serve. Exatamente. Outro Passa. ponto, né? A Enel, ela exige a proteção. O grid zero especificamente no inversor, não. Não. Certo. Tá? Pergunta de tu já me respondeu isso alguns anos atrás, eu vou voltar essa pergunta. Gostou? Já respondi. Há uns anos atrás. Vai que mudou, né? Não, isso sempre cai em aula e eu gosto de dar fonte, entendeu? Quando eu digo que é concessionária, é Eu de mais novo, difícil. Fonte, Borges e Alessandro. Tô usando lá, eu tenho 1000 TC e 1000 TP, ótimo lá para minha proteção. E eu quero colocar o multimedidor também. No caso do grid zero, eu preciso do multimedidor. Pergunta: eu posso usar o mesmo TC e TP para alimentar, que alimenta a proteção, alimentar também um multimedidor, um TP com duplo secundário, ou não? Se lembra aquele episódio do desenho do Pica-Pau? Ih, querendo dar isso, diga. Que isso, sério? Gente. Não. Não, mas. Eu gosto dele porque a Light não permite. Aí quando ele diz também que não permite, é 2 concessionárias. Eu tenho que dizer isso para os alunos. Não permite. Ou seja, eu tenho que botar um outro TC e outro Outro TP. conjunto de TCRB. Viu? Bom, a norma não está bem clara nisso não, tá? Mas a nossa cultura aqui sempre foi essa. Sistema de proteção é sistema de proteção, ponto final. Você quer fazer outra coisa, é auxiliar. O problema é que eu não. Ou outro sistema, né? Assim, tem que ter uma alimentação. Sistema de proteção é foco, proteção, mais nada. A discussão antigamente não era essa, né? A discussão antigamente era, o cara falava assim, pô, posso ligar uma lâmpada? Pô, eu posso pegar um... Tem Eu posso ligar uma lâmpada LED aqui, porque meu transformador tá a 5 km. E que o pessoal. Cara, não pode, cara. Queria tirar do TP de proteção, não pode. Aí eu vou deixar pra você que conta as histórias. Sofre. Não, mas eu nunca pedi pra tirar a lâmpada, gato. O que se fazia, aí o cara bota um fio fantasma, É né? aquilo que eu te falei. E aquilo que eu te falei. A gente vai embora. E a gente vai embora. Não, aí depois é só derrota. Embora. Aí depois que vocês viram as costas, É. complicado. É só derrota. Bom, É. você quer dar um pé de milco pra ele? Eu deixo. Você tá um pé de milco. Não, tô alinhada com os conceitos do podcast. Hoje tá. Estamos totalmente alinhados. Aí eu tenho uma pergunta. Micro no grupo A. De vez em quando a gente tem essas coisas, né? E aí onde é que é? Eu entro lá no portal de micro? Só porque é o mesmo portal, né? De micro. É porque a solicitação. O mesmo portal. O que muda é quando ele tem entrada de energia, né? Isso. Aí no grupo A, com entrada de energia ou ligação nova que a gente chama, aí vai tudo junto. Tá. E
E em micro no ar você não faz agente de proteção. fala agora. Você não sabe nem o que tá acontecendo. Aí eu vou na tabela 13, abaixo até 75, eu não tenho essa exigência. Não fala comigo. Não tenho essa exigência. Não passa nem por mim. Passa pela equipe da Cetel. Vejo você no ar, mas é Aham. micro. Aham. Não, que faz sentido. E aí a gente só tem aquele problema que eu não sei se eu comentei com você, né? Do disjuntorzinho, daquela coisa. Não, como é que é isso? Ficar vendo coisa interna, né? A gente, aí, de vez em quando eu dou uma atenuada lá no pessoal, entendeu? O pessoal fica muito Olhando preso. pra dentro Muito do- preso. instalação, né? Muito preso. Exemplo, eu gosto de usar essa dos 3 megas, toda hora como exemplo, porque aconteceu de tudo nisso, cara. O cara aprovou um estudo de coordenação, de, né, proteção para GD, que tá aprovado. A gente tá olhando, tá com foco lá na frente, na entrada, e aí vai um colaborador vai lá e vai ver o disjuntor do cara lá de dentro da empresa, lá de onde tá ligado o negócio, que no projeto tava 400 e lá tá 450. Aí eu tava até falando com a Ademar, quando eu cheguei, né, que essa cultura lá, eu oriento sempre o pessoal, a equipe que faz essa análise, é o seguinte: o Vinícius sabe disso, a gente usa muito isso. Eu já tive um problema com o Adriano, depois eu vou até te falar, um problema técnico que a gente teve. A gente não pode pensar assim: "Ah, o transformador", tem muito essa regra, aquela maldita tabela. Ajuda, mas: "Ah, eu tenho um transformador de 150 em 220, 127. O disjuntor é de quanto? 400. Não é isso?" É isso, sabe de Aí cabeça. isso entra de cabeça, mas aí tem, aqueles fatores térmicos, um monte de coisa. Enfim, a gente teve um problema sério numa entrada coletiva, onde o disjuntor de 400, Adriano foi lá inclusive até medir, era um calor miserável, Não ficava em pé. o PC não tinha muita ventilação, e ele estava abrindo com 350, 340 amperes. "Ah, o disjuntor está com defeito", não estava com defeito. Colocou um cooler na blendada, abriu o painel blendado, botou o cooler, acabou o problema. Entendeu? Então, assim, é isso que eu falo. Tudo bem, esse era coletivo, a gente tinha que se meter, porque o ponto de entrega era ali. Mas numa dessa de GD, exemplo, você foi lá, você é o técnico, de repentemente a caixa do disjuntor vai ficar exposta a uma temperatura alta, entendeu? É a avaliação do técnico. Enfim, aí você vai lá, projeta você fez seus cálculos lá, você projetou um disjuntor de 450, que você sabe que ele vai abrir com 400. Uma outra também que a gente vê muito, isso eu já também falei, o cara tem um disjuntor o cara tem um transformador de 400, de 150, 220, 127, a princípio seria 400, mas aí o cara coloca um disjuntor de 600, com ajuste térmico para 400. Isso eu já falei, cara. "Ah, mas a gente não tem", claro, é melhor que se instale o de 400, mas eu não posso também ficar obrigando o cara, é dentro da técnica. Então o cara, assim, o pessoal fala: "Ah, mas o cara vai lá e fica", pô, cara, esse é problema dele, cara, ele vai ficar lá mexendo no disjuntor. Porque assim, ele botou o de 600, mas ele pode chegar lá, alterar, mas assim, que ganho que esse cara vai ter com isso? Pegar fogo no cabo, na empresa? Entendeu? Então, assim, E esse é o você fez. procedimento É ali. por isso que você pede a RT, e é por isso, porque senão você passa a ser meu corresponsável, né? Se você tá olhando tudo que eu tô fazendo, amanhã der um sinistro, o cara vai processar a mim e a você, porque você olhou e não viu o que eu Isso. fiz, não. Pô, então assim, cara, subestações agora, assim, a gente até aprova muito, o cara bota a subestação de 300 e bota um disjuntor de 1000, mas ele coloca disjuntor de 1000 com ajuste térmico 0,8. Tá lá, pô. Mas esse é o é bem interessante isso, porque, assim, isso é um procedimento diferente, isso é uma das coisas que diferencia. Todo mundo aceita esse absoluto cabeça. Sim, Porque mais Cê- diferente. você vê os casos de 500 kVA. 500 kVA 220, se eu não me engano, dá 1315. O disjuntor é 1600. 1600, pô. Mas o cara faz o ajuste. E, inclusive, a gente pede isso. O cara coloca, a gente pede até como nota. Se não botar nota, a gente ressalva. O disjuntor tem que ser, se eu não me engano, dá 0,82. Eu vou até mais, tá? Sempre mexe. Eu vou até mais, Alessandro. Vocês podem até olhar. As pessoas mexem muito. Mas eu acho que nem deveria olhar. Tem um profissional, tem uma coisa responsável. É que a gente tá no Brasil é meio complicado, porque senão você cai tudo sobre responsabilidade emocional. Então, assim, Melhor acabar buscando. Assim, ó, então assim, Muito. Gabriela, para ficar assim, para deixar bem claro,
Eu tô colocando essas situações aqui para condições onde a proteção tá lá na média. Uhum. Pô, eu não vou ficar olhando um disjuntorzinho debaixo do cara, o cara com proteção na média. Agora é claro que as micros, aí não tem jeito. Para as micros na baixa, eu assim, hoje, até por uma argumentação técnica sua muito forte, pelo que a gente está passando de queima de medidor, eu digo para você que a gente até hoje não ia, Não ia liberar. não ia liberar. É. A gente está tendo muito problema com isso, tá? Mas isso é Muito. muito importante, porque isso, do meu ponto de vista, é algo que é diferente, sim, da Enium para outras. E isso coloca o profissional no local que é dele, de fato, né? Como responsável pelo que está sendo projetado e ligado. Então, por isso que eu perguntei, isso é um procedimento Enel ou isso é um caso É específico? um caso específico. E aí, Vinícius, assim, não é também você aprovar o projeto com 400, chegar lá e botar o troço lá. Pô, você tem que aprovar, que a discussão tem que ser aqui, porque vai chegar até mim, entendeu? Sim. Vai chegar em mim. O cara, você vai ficar reprovando, você vai reclamar, pô, peraí, aí o pessoal vai me perguntar, pô, Alessandro, o cara tá aqui, pô, tudo bem, o cara é grupo A, tal, mas eu cheguei lá, o cara tá querendo aprovar aqui para 150, eu falei, mas peraí, cara, a proteção do cara é onde? Não, é na média, mas a proteção do cara é na média, cara, já foi feito o ajuste, o pessoal já aprovou. Se o cara botou esse disjuntor aí, é porque ele sabe lá, deve ter algum problema térmico, alguma coisa. Então, assim, isso aí dá para flexibilizar. Entendi. Porque na vistoria agarra, tá? Sim. E eles ficam insistindo nisso. Então, aí como é que funciona Você isso? já me ligou por isso. Mas foi. Eu vou te lembrar, eu não ia tocar no assunto, você botou a Como bola. é que funciona Era um disjuntor de isso? MT, e o disjuntor de MT tava no projeto 630 amperes, que é uma corrente máxima do disjuntor de MT, era a corrente máxima. Lembrei. E aí, quando foi instalado, o que acontece? O fabricante entregou o disjuntor de 1.250 amperes, isso é a corrente máxima, que a corrente era do relé, Foi. do dia da vistoria, Foi. o cara Ele tá falando de disjuntor de média, de tá? média. Sim, mas É porque o disjuntor de média, a corrente dele não é a corrente de atuação, a corrente dele é o máximo que ele suporta. E suportável. 630 amperes de média tensão é coisa pra caceta. É um alimentador meu. O alimentador dele. E botaram 1.250. Aí chegou o cara. Mas a Reprovou. questão é a seguinte, é isso, retornando de novo para isso. Eu acho que é importante a gente deixar aqui o que é procedimento da distribuidora e o que não é. É quando Porque ele já falou em uma coisa importante, mas a vistoria reprova. Então a gente precisa saber. Posso fazer? Não posso fazer? Eu boto como ressalva no projeto? O que eu falo com o vistoriador? Como é que faz? Essa é a questão. É isso que eu tô aqui, toda hora. A princípio, a MiniGD é cara crachá. Cara crachá. Ele vai lá, eu entreguei no Unifilar lá, disjuntor de média tensão, relé ok, ele vai lá e olha, e aí eu tenho lá 5 inversores de 100 kW, o inversor é marca tal, 100 kW, e eu botei um disjuntor de 200 amperes para esse... Exatamente. É cara crachá. Exatamente isso. Se o cara chegar lá e eu não botei um 200, botei um 250, Tá morto. tá. Ali numa página 2 a gente tem. Isso aí é a questão de mini, aí já vão para mini, onde você tem todo o aparato lá de proteção geral de média tensão aprovado, com todas as funções. Pô, e o cara chega lá na sua instalação, vai olhar o disjuntor que você está protegendo no inversor, que está diferente no diagrama unifilar perdido lá, que você colocou 250, mas lá na hora estava 300. Sei não. Certo. Tá. Bom, vou abrir aqui agora já um encaminhamento para o nosso final. Você tem alguma pergunta? Não, eu tô rindo, você tá adorando terminar as coisas, cara. Não, a gente tem que dar porque se deixar, né, a gente vai embora, com certeza. Não falou nem CGH ainda. Data center. Nossa, peraí que olha só. Não. Ele tá aqui engraçado. CGH, nós... Já entrou no guide zero de anexo, tá valendo, né? Bom, gente, eu gostaria de deixar aberto agora um espaço para vocês fazerem uma consideração, trazer uma mensagem que vocês acharem que seja importante para a audiência aqui também de vocês, seus clientes, projetistas, especialmente em relação ao tema desse podcast que foi mini geração, e falar também sobre perspectivas futuras, se vocês acharem que é interessante, Alessandra. Então, falar todos os episódios, eu falo a mesma coisa. A Enel tá aí à disposição, tá?
O nosso intuito não é reprovar, o nosso intuito é aprovar. Reanálise para a gente é muito ruim, né? E até falei, eu acho que eu não sei se eu falei antes, mas a área que eu trabalho, né, que é a Conexões Especiais, ela foi criada exatamente para essa demanda agora de GD que está vindo, né? Ela foi criada para isso. Então, assim, a gente está vendo, aí vem agora o Grid Zero, eu tinha até conversado com você, né, sobre o aumento do Grid Zero, que eu não estava vendo isso lá dentro, e aí a gente vê aquela oportunidade que eles estão tendo, né? Porque eu não atendo na injeção, o cara vai partir para, né, para outra. Enfim, mas é isso. Então a Enel, assim, está sempre trabalhando, sempre tentando aprimorar, sempre tentando melhorar o sistema, melhorar essa comunicação, para que não haja reprovação, para que haja mais clareza nos processos. Comercialmente também tá colocando uma estrutura aí desse ano bem mais robusta do que a gente tinha no ano passado, por exemplo, né? Então, a gente está conseguindo fazer um atendimento mais proativo, mais personalizado, né? Com mais pessoas para poder dar vazão ao volume, né? E a nossa missão é fazer a conexão de vocês, né? Da maneira mais informada e mais acertada possível para ser limpa, né? Para ser direta. É um dado importante também que eu esqueci de falar, a gente analisa em média 1.300 projetos de GD, Mas isso com micro também, né? Comigo. Pouquinho. 1.300 por mês. E aí o percentual de reprovação disso, 5%. 5? Nossa. Ah, o pessoal tá bem, então. É, 5%. muito bom. E aí, naquele mesmo, até você tinha perguntado, né? As mesmas coisas, diagrama unifilar, o pessoal também está no automático, pega diagrama unifilar, endereço de tudo de outra usina, e dá entrada na usina B, mas é o da A, enfim. Localização daquelas rua projetada. Então, assim, a gente tem muita dificuldade de achar. Manda a localização geográfica. É importante aí também, só finalizando, é importante o pessoal tiver um númerozinho lá do ponto elétrico, entendeu? Todos os nossos dispositivos têm ponto elétrico, então transformador, chave fusível, chave faca, tem número de ponto elétrico. Número de ponto elétrico antigo, tarja amarela com letra preta. Os novos está tarjado somente com letra preta. Geralmente fica colocado no poste. Claro, quando a prefeitura não vai lá e pinta, né? Bota o cartaz do candidato. Mas aí, enquanto isso não acontece, tem um númerozinho lá. É importante isso. Perfeito. Você sabe que a gente teve algumas conexões lá que a gente botava do era tudo no meio do mato, lá em Campos. Só tinha o retorno desse cara. Pô, Vinícius, A equipe não achou o Vinícius, local. aonde, Vinícius? Não, mas essas casinhas eu compensava. Mas o que acontece? A gente mandava o desenho, botava a coordenada. O cliente nem pra botar uma placa, é aqui. Viu os retornos, né? Área imensa. Equipe Nem de drone achava ter. Isso tem sinal. a equipe teve no local. Não achava nada, os endereços eram tudo Rua A. Rua A. Tem as 200. Estrada da Fazenda. Estrada da Fazenda. Outro nome bonito. O CEP é o CEP do município todo. É que você tem história, né, pra contar. Agora tá fácil. Eu que termino ou você que termina? Foi eu que abri. Pode fazer sua consideração. Mas aí você vai fechar? Só pra eu saber. Foi eu que abri. Tá bom. Vou fazer minha consideração. Mas assim a dupla fica legal. Porque agora aqui. Nos próximos, eu já até chorei já. Você falou. Bom, como associada Sindistal, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, efetivamente. A colaboração de vocês, não só conosco, através desse canal, levar conhecimento para os projetistas e, obviamente, novamente, falo em todos os podcasts, impacto para todos. O processo realmente é árduo, fazer essa troca não é fácil, se adaptar não é fácil, e vocês estão super dispostos nesse desafio. Então, agradeço vocês mais uma vez por isso, por trazer essas dicas e informações, não só nesse podcast, mas inclusive nos outros, principalmente nessa nova etapa que a distribuidora está encarando, com atualizações de normas.
com uma postura bem aberta, focada no relacionamento com o cliente, o comercial. Então nós queremos isso, e eu digo isso também como projetista, é importante ter isso para nós. Então, fechando esse conjunto de episódios, né, é primordial que a gente tenha o contato com vocês, que a gente entenda como vocês raciocinam. Por trás da distribuidora tem pessoas, são vocês. Então, como que vocês avaliam o projeto? Quais são as exceções que vocês abrem? Isso aqui é inédito. A gente pode dizer que sim, é um projeto inédito, onde a Enel está, através de seus profissionais já de carreira, disponibilizando conhecimento técnico para gente. Isso é extremamente importante. Para a audiência, digo mais uma vez que é um conjunto de podcasts. Temos vários outros podcasts com a distribuidora Enel. Nos siga nas redes sociais, ative o sininho do sindicato, do Sindistal aí. Temos um conjunto de conteúdos sobre fornecimento e entrada de energia. Agradeço mais uma vez aqui a colaboração de vocês, e Vinícius, te passo a palavra para você fazer o nosso fechamento. Pessoal, obrigado, Alessandro, Matheus, de novo. A Gabriela já em belas palavras já reforçou aí a importância e o agradecimento do sindicato pela gentileza de vocês estarem aqui, pelo papo bem aberto, né? Alessandro aí que abriu muito de como pensa, usando aí toda essa experiência, né, de alguns aninhos na distribuidora. Muito obrigado de novo. A casa está sempre aberta aqui para vocês. Esperamos recebê-los em breve para falar de data center e armazenamento. Bota na tua agenda, pessoal, só de me cobrar esse o próximo ano, que são 2 pontos que a gente quer falar: data center e armazenamento, e se der mole, a gente vai falar de hidrogênio verde ainda. Nossa Senhora! Gabi, eu subi a regra. Para o pessoal que está nos assistindo, é importante. Acho que esse podcast foi muito importante. Eu quero alguns pontos importantes que o Alessandro trouxe aqui. Primeiro, não tem proteção por fusível em mini GD. Ponto. Isso já está há algum tempo na norma da Enel, não é novidade, não é de hoje, não é de ontem, para saber os custos, para depois não reclamar que a Enel pediu isso. Já tem um bom tempo que está na norma, e o Alessandro hoje reforçou aqui, e a Enel, inclusive, já abriu a possibilidade de não ser a blindada, de poder usar um religador que tem um custo menor. Também já esclareceu, né, que processo que envolve grid zero é da mesma forma que o processo de GD. Você só tem que mostrar lá no processo, né, quais são as funções do estudo de proteção. Então teve uma série de informações relevantes que já estavam na norma da Enel, né, demandariam talvez um pouco mais de atenção, mas estão dadas aqui para ficar muito mais fácil. Lembrando sempre a todo mundo, gente, antes de projetar, aliás, antes de vender, olha a norma, pelo amor de Deus. É a obrigação da concessionária ter a norma disponível, tá lá, é uma obrigação dada pela ANEEL. Agora, faz parte do nosso serviço consultar a norma, ler a norma, e em caso de dúvida a gente sabe que eles estão aqui preparados para nos atender. A todos vocês, muitíssimo obrigado. Quem não conhece o Sindistal, venha nos conhecer. Esperamos vê-los em breve em um próximo podcast.